Bom dia! Hoje retornaremos às nossas aulas online, tá? Infelizmente, mas temos que dar continuidade, né? Temos que prosseguir. Então, nós iremos continuar com ortografia, tá? Parônimos e homônimos. Vamos ver a descrição aqui, o que cada um deles diz. Parônimos são palavras que apresentam significados diferentes, embora sejam parecidos na grafia ou na pronúncia. Ele tem significados diferentes, né? Mas eles podem vir parecidos na grafia ou na pronúncia. Já o homônimos, ele diz o seguinte: são palavras que têm a mesma pronúncia, mas significados diferentes. Os homônimos, homo de igual, né? Então, quando você ouvir a palavra homônimos, você vai logo remeter que são palavras iguais, tá? Quer dizer pronúncia. Então, são palavras que têm a mesma pronúncia, né? Mas o significado sempre vai ser diferente. Já os parônimos, parecidos, tá? Parecidos na grafia ou na pronúncia. É diferente dos homônimos, tá? Vamos ver cada um deles. Parônimos, né? Coloquei vários exemplos aqui de parônimos para vocês observarem. Temos aí o absorver e absolver. Então, perceba que a pronúncia é parecida, né? Absorver e absolver. A diferença é o quê? O significado. E como utilizar, né? Onde utilizar. Né? Eu trouxe dois exemplos de cada aqui e o primeiro exemplo diz o seguinte: tentaremos absorver toda esta água com esponjas. Esse caso de absorver significa dissolver, de enxugar, tá? Enxugar. Então, quando eu quero referir alguma coisa, né, referente a enxugar, sorver, então eu uso com R, né? Já quando for no sentido de inocentar algo ou alguém, eu uso L. Então fica assim, ó: após confissão, o padre absolveu todos os fiéis de seus pecados, tá? Então, no caso, esse absolveu aí é de inocentar, né? Então, veja a diferença de um para o outro. Um é dissolver e o outro é de inocentar. E sabemos que as palavras elas são parecidas, viu? Tipo a palavra o estupro, né? Temos o estupro e o estrupo. O estupro, né, é o ato sexual onde uma das partes, né, ela não quer praticar aquele ato, então é chamado de estupro. Agora, quando eu quero me referir a um barulho que está prejudicando o meu ouvido, aí eu falo estrupo, estrupo. Então, vamos dizer, esse som estrupou o meu ouvido. Então, eu estou me referindo ao barulho, tá? Veja a diferença. Um é de uma ação, de um ato sexual, onde eu não quero, eu não permito, e o outro é de barulho. Então, é parecido, parecido. Professora, se eu falar quando for me referir a um ato sexual, eu falar estrupo, está errado? Tá, porque a palavra certa é estupro. E se você falar estrupo, você está dizendo que a menina passou por um processo de um barulho enorme, né? Então, não tem nada a ver um com o outro. Vamos continuando aqui, ó. Temos os dois verbos, né? Aferir e auferir.
Aferir, todo mundo já escutou, né? A maioria das pessoas já escutaram, né? Quando você vai aferir a pressão, né? Aí, no caso, quando se diz aferir, é avaliar, né? Cotejar. Aí a frase diz o seguinte: realizaremos uma prova para aferir seus conhecimentos. Então, no caso, eu quero avaliar os conhecimentos do aluno, tá? Então, nesse caso, esse aferir é de avaliar. A segunda frase, o auferir, já é o significado totalmente diferente, né? Um é avaliar, o outro é obter, né? Obter. O empresário consegue sempre auferir lucros em seus investimentos. Então, esse auferir aí, ele vem com o sentido de obter. Então, cuidado. Quando vocês forem utilizar uma palavra, você tem que saber como e onde utilizar, porque talvez você esteja utilizando a palavra numa frase totalmente em desacordo, como eu tinha falado agora anteriormente sobre o caso do estupro e estrupo. Então, se eu usar o estrupo em relação ao ato sexual, eu estou errando, tá? Então, cuidado vocês não fazerem assim, pegar uma palavra achando que é aquele significado e na verdade não é, né? Vamos continuando aqui. Ainda nos parônimos, né? Eu trouxe mais 2 exemplos aqui. Eu trouxe o cavaleiro e cavalheiro, né? Esse aqui é o mais simples, né? E muito usado no nosso cotidiano. Até com o teor de ironia também, né? Aí temos a frase aí, ó. Todos os cavaleiros que integravam a cavalaria do rei participaram na batalha. Então, esse cavaleiros aí está se referindo a um homem que anda a cavalo, tá? E o cavalheiro, com LH, já se refere a uma pessoa, um homem educado, né? Aí diz assim: meu marido é um verdadeiro cavalheiro, abre sempre as portas para eu passar. Então veja a diferença. A pronúncia é muito parecida, tá? A escrita também, ó, cavaleiros e cavalheiro. Então, se você prestar bastante atenção, você vai ver que há diferença na pronúncia, né? Mas eles são parecidos, muito parecidos. E continuando ainda com comprimento e comprimento. Esse é um caso também de dúvida, né? Muita gente já se deparou e diz assim: eita, se escreve com O ou com U, né? Como é o comprimento ou o comprimento. Então, as duas palavras elas estão certas. Agora, só que as duas elas têm sentidos diferentes. Quando eu quero me referir a tamanho, a metros, eu utilizo com O, comprimento, né? Se eu quero me referir à saudação, né? A saudar alguém ao chegar ou ao sair, eu utilizo com O, comprimento. Ó, veja a frase aí, ó. O comprimento do tecido que eu comprei é de 3,5 metros, né? Estou falando da grandeza. Quando eu digo assim, o comprimento da saia daquela garota não tem um palmo. Então, estou me referindo ao tamanho, né? Dê meus cumprimentos a seu avô. Então, isso aí estou me referindo à saudação ao seu avô, tá? Então, veja, ó, comprimento, cumprimentos. As palavras, elas são parecidas na escrita e parecida na pronúncia, tá? Mas o significado é diferente. Vamos continuando aqui com homônimos, né? Agora sim, o homônimos, ele é dividido em 3, né? São eles: homógrafos, homófonos, homônimos perfeitos, tá? São esses 3: homógrafos, homófonos e homônimos perfeitos. Vamos ver a descrição de cada um aqui, né? O homógrafo são aquelas palavras iguais na grafia, mas diferentes no som e no significado. Ó.
Homo, eu acabei de falar anteriormente que homo significa igual, né? Igual. Só que esse igual que ele está falando é homo barra grafos. Grafos eu estou falando referente à grafia, tá? Então, iguais a onde? Na grafias. Grave isso aí para na hora não ter dúvida. Eita, os homônimos eles são divididos em 3, mas como é que eu sei cada um deles? Pelas palavras, ó. Homógrafos iguais grafos, grafias. Homófonos, homo iguais fonos, pronúncia, tá? Então, um vai ser iguais na grafia e o outro vai ser iguais na pronúncia. Vamos lá. Homófonos são palavras iguais na pronúncia, porém diferentes na grafia e no significado, né? Já os homônimos perfeitos são aquelas palavras iguais na grafia e no som, mas diferentes no significado. Quando eu falo de homônimos perfeitos é porque eles vão ser tanto na grafia quanto no som, vão ser iguais, não vai ter diferença nenhuma, mas o significado vai ter, né? E vão gravando aí, tá? Lembre-se, observe a palavra e, na dúvida, professora, quem é quem? Quem é quem? Homo igual. Grafos, lembre, grafos remete à grafia. Fonos remete a o som, né? A fonética. Quando eu falo de fonética, eu estou me referindo ao som da palavra, tá? Não tenho dúvida. E assim, eu sei que na hora a gente fica um pouco perdida, né? Na dúvida a gente se depara, eita, qual é a palavra certa? É essa ou aquela, né? Mas observe e tente gravar pelo menos a palavra. Vamos continuando aqui. Cada um trouxe exemplos para vocês verem a diferença. Primeiro é homógrafos. Aí temos nos homógrafos, temos o acerto, o almoço e o colher. Veja a diferença. Como eu já tinha falado no slide anterior, né? Homógrafos iguais na grafias, diferentes na pronúncia, né? E também diferentes no significado. Aí o primeiro exemplo, temos aí, o presidente discursou com muito acerto. Ele está falando de correção, tá? Já na segunda frase, fica da seguinte forma: eu nunca acerto nas respostas deste jogo. Então, um é substantivo e o outro é verbo, né? O verbo acertar. Então, escute a pronúncia. Acerto e acerto. Acerto e acerto. Tem a diferença? Tem, tá? Então, observe que um vai ser um substantivo e o outro vai ser o verbo. Mas a grafia é igual. Veja a palavra aí, almoço. Vamos ver os dois exemplos. O almoço de domingo estava delicioso. Estou me referindo ao quê? A refeição, a comida. Substantivo, né? Hoje eu almoço com você. Isso aí é verbo, o verbo almoçar. Então, é igual, sim, a grafia. Agora a pronúncia é diferente. Almoço e almoço. Almoço e almoço. Há uma diferença? Sim, na pronúncia. Vamos ver agora o colher. Preciso de uma colher para mexer o feijão. Então, isso é um substantivo, né? Isso é um objeto ou utensílio de mesa. Já a segunda frase, pare de colher as laranjas. Ainda estão verdes. O verbo colher. Colher, colher. Colher, colher. Então, diferença. Há sim uma diferença. Vamos continuando aqui. Os homófonos. Os homófonos são iguais na fonética, né? Agora a grafia ela é diferente. Temos aí a palavra acento. Acento com C
e acento com 2 S, né? Já muitas vezes a gente se depara, eita, como é que eu escrevo acento, hein, de assentar, né? Então, vejam aí as duas palavras como é que ficam, né? Ó, tem a mesma pronúncia, acento e acento, mas ela é diferente na grafia. Ó, a palavra estômago tem acento circunflexo. Ó, no ônibus, cedi meu assento ao senhor idoso. Então, um vai ser de sinal e o outro vai ser de cadeira. O de sinal é com C e o verbo assentar é com S, 2 S, tá? Aço e aço. Aço com C cedilha e aço com 2 S. Esta barra de aço é muito resistente. Estou me referindo a uma liga de ferro. Quase aço com tanto calor. O verbo assar, né? Então, aço com 2 S. Cela e cela. Cela com C e cela com S. O assassino passará o resto de sua vida naquela cela. Pequeno compartimento, né? Cela com C. Colocou a cela no cavalo e saiu cavalgando. Cavalgando. Acento acolchoado. Então, ó, estou me referindo à parte onde se coloca o objeto que se coloca no cavalo, né? Para o cavaleiro sentar, né? Cavaleiro, ó. Cavaleiro. Homem que anda a cavalo. Então, colocou a cela no cavalo e saiu cavalgando. Então, observe que esse cela é com S. E quando eu me referi a um departamento, a um pequeno compartimento, eu estou me referindo a com C, né? Então, eu vou ter dúvida, a gente tem, né? Sempre uma dúvida. É com S, cedilha ou SS, como é que fica? Mas para isso vocês têm que observar direitinho a palavra. Tem que ver e analisar, porque ele complica um pouquinho. Mas isso é só questão de você praticar, né? Quem pratica, a gente nunca vai esquecer, né? Se você ali está praticando, observando, porque você sabe que o nosso cérebro, ele capta tudo aquilo que é necessário para nós, né? Mas se a gente acha que isso não é necessário, ele vai captar? Vai não. Ele vai ficar na memória de curto tempo e ali ele propriamente ele deleta. Então tem coisa que acontece em nossa vida, quando a gente tem 5 anos, 6 anos, que a gente sempre relembra, né? Sempre fica relembrando. Já tem coisa que aconteceu ontem ou até hoje mesmo e a gente esquece, né? Passa um branco assim. Até um sonho. Eita, eu sonhei essa noite, mas eu não lembro de nada. Então, isso é normal. Por quê? Porque a parte do nosso cérebro, ela acha que aquilo não, como é que eu posso dizer? Não é útil para a nossa vida, para nós mesmos, né? Então, ela mesmo descarta, né? Ela mesmo descarta. Então, quando a gente vê que é aquilo que nos interessa, então, ela armazena e fica lá armazenada. Ela não vai deletar. Então, a mesma coisa são essas palavras. A gente tem que colocar na cabeça, porque a memória ela vai armazenando. E toda vez que eu ver, aí eu vou saber que aquela palavra se refere a isso ou aquilo. Homônimos perfeitos. Os homônimos perfeitos foi o que eu falei, né? Se ele já está dizendo que é perfeito, então ele vai ser perfeito, vai ser igual na grafia, na pronúncia, agora diferente no significado, tá? Vamos ver aí o caminho. Eu trouxe 3 exemplos aí. Caminho. Você sabe o caminho para a casa de Pedro? Ó, esse caminho aí é o substantivo. Itinerário. Eu caminho na praia todos os dias durante 1 hora. Aí esse é o verbo caminhar. Então veja que ele não tem diferença na pronúncia, não tem diferença na escrita, agora só na classe gramatical. Então ele deixa de ser substantivo para ser verbo. Então você sabe o caminho, eu caminho. Então a diferença só no significado, né? Cedo.
Hoje eu consegui sair cedo de casa. Então, advérbio com antecedência, né? E o cedo. Cedo sempre cedo sempre em meu lugar pessoas grávidas e idosas. Aí, no caso, esse verbo é o verbo ceder, né? Ó, sair cedo e cedo, sempre. Então, no caso, eu estou no segundo exemplo, eu estou dando lugar a alguém, né? E no primeiro exemplo, eu estou falando de um horário determinado, que eu acho que é cedo, né? Para sair de casa. Então, um se refere a um advérbio, o outro se refere a verbo. Leve, veja a diferença aí de um para o outro. Eu posso levar esta embalagem sozinha porque é leve. Esse leve aí é adjetivo, né? Ele não pesa muito. Já a outra frase. Você quer que alguém leve este material para a garagem? Então, esse leve aí é o verbo levar. Então, os homônimos perfeitos, eles vão ser iguais na pronúncia, na escrita, mas o significado diferente, né? A classe gramatical, ele vai mudar sim. Vai deixar de ser um para ser o outro. Vai deixar de ser advérbio para ser verbo. Vai deixar de ser substantivo para ser verbo. Tanto faz. Certo? Então, a ortografia é mais isso. É mais você observar as palavras e saber como e onde utilizar.